Olá, boa noite. Aqui é o professor Elton e é uma alegria estar com vocês novamente hoje, mais uma live da nossa série sobre homens e mulheres que deixaram um rastro de maturidade humana e espiritual. E nós temos um convidado muito especial, o Tiago Piotto, já está aqui assinando para nós. O Tiago, que é meu irmão de comunidade, psicólogo, logoterapeuta. Já, minha mãe também já está aqui conosco. Já vou aceitar aqui o Tiago para que a gente possa iniciar a nossa live. Tiago, boa noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Uma alegria. Ana Paula conosco, também a Tati Cunha, irmã. Fala, Tiago. Boa noite, meu irmão. Olá, boa noite, Elton. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria estar com você, viu? Opa, alegria toda minha. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria a gente estar aqui para falar aí sobre a maturidade humana e espiritual, né, dentro da vida de Viktor Frankl e nesse conjunto de lives que você vem fazendo, né, dentro dessa temática de pessoas, homens e mulheres que marcaram aí suas histórias com essa busca da maturidade, né? Sim, sem dúvida. Eu queria já pedir para as pessoas que estão aqui conosco, tem um aviãozinho e já vai mandando aí para os seus contatos, porque o papo vai ser muito bom com o Tiago. Tiago Piotto, ele é da cidade aqui de Ibitinga, é isso, né, Tiago? Isso mesmo, Ibitinga, capital nacional do bordado. Do Borgado. O Tiago, meu irmão de comunidade, psicólogo, especialista em logoterapia. Tiago, mas ninguém melhor do que você para se apresentar, queria que você já se apresentasse falando um pouquinho para nós, dando já uma boa introdução para quem não sabe o que é a logoterapia, o que seria esse logos. Muito bom. Então, como o Elton já apresentou, né, eu sou o Thiago Piotto, sou aqui de Bitinga, no interior de São Paulo. Atuo como psicólogo na área clínica, mas também com palestras, com abordagens aí preventivas com jovens também, entre vários trabalhos que a gente desenvolve. E na psicologia eu tive uma jornada aí na faculdade pela psicanálise, depois da faculdade pela terapia cognitivo-comportamental, até conhecer um projeto fantástico onde eu tive contato com a logoterapia, análise existencial, que, né, de Viktor Frankl, que é onde fui desbravar aí novos olhares e conhecimentos e percepções sobre a vida, sobre a natureza humana, a antropologia humana, e a logoterapia, de uma maneira bem breve, é justamente essa terapia do sentido. Então, o logos, do grego, sentido, né? Então, terapia do sentido. E Viktor Frankl desenvolve, fundamenta aí com os seus estudos, percebendo que o ser humano busca, além de buscar aquilo que outros psicólogos já diziam, né? Freud dizia da busca do prazer, Adler dizia da busca do poder, Frankl fala, olha, o ser humano busca tudo isso, mas ele não é só isso. Ele é mais do que isso. O que ele busca é sentido na vida, é a realização de sentido. Então, a logoterapia vem nos trazer essa contribuição e esse olhar mesmo, né, para as nossas vidas, a fim de que a gente possa refletir o que é que nós temos buscado, né? O que é que tem nos guiado, quais têm sido nossos nortes. E pensando em amadurecimento, a busca de sentido é muito importante aí. Caso contrário, a gente se perde, né, nos prazeres, nas questões mais egoístas, né? Tiago e amigos que nos acompanham, essa inspiração para essa série de lives surgiu a partir daquele ponto no livro O Caminho, de José Maria Escrivá, onde ele vai falar: ser útil deixa rastros. Eu fiquei imaginando quem foram os homens e mulheres que deixaram rastros de maturidade, homens e mulheres que são esses arquétipos, esses modelos, pessoas que você pode olhar e falar, puxa, eu posso chegar a ser assim, maduro a esse ponto. E quando nós pensamos em maturidade, opa, meu filho veio correndo aqui, hein, cara?
O papai, eu aqui eu Quer fazer xixi, gente, olha. A vida não ao vivo aqui conosco, já foi fazer xixi com a mamãe. E quando nós pensamos em homens e mulheres que deixaram esse rastro de maturidade, logo eu pensei em Viktor Frankl. Eu tive a graça no final do ano passado. Eu sou da área de literatura, né? Sou de humanas, e eu não sou psicólogo, mas admiro, eu sou um entusiasta da logoterapia, admiro, sempre que tenho ocasião de conversar com os irmãos logoterapeutas, eu sei que tem alguns aqui que nos acompanham, né? E eu sempre gosto muito de conversar, porque essa formação humana é fundamental para cada um de nós, para todas as pessoas, porque nós somos formados, independente da sua formação acadêmica, com uma visão muito reducionista do que é o ser humano. Tiago citou aí dois teóricos, né, com essa visão reducionista. E Frankl, ele vem trazer para nós, de maneira especial, nós abordaremos essa obra, né, que é um best-seller, que é a grande obra de Frankl, que é Em Busca de Sentido. Daqui a pouco o Tiago já vai entrar com mais profundidade. Eu vou servir aqui como mediador de vocês, vou ficar fazendo algumas perguntas instigantes para o Tiago, mas a inspiração foi essa, Tiago. Olhar para esses homens e mulheres, nós teríamos aqui São João Paulo II, em outras lives. Está muito interessante, está muito legal. Eu convido você a chamar pessoas para estarem conosco aqui. Os logoterapeutas se chamam, né, de logoviventes, e nós todos sejamos, nesse momento, logoviventes, pessoas que buscam esse sentido para a vida, num mundo em que as pessoas caem no vazio existencial por causa dessa visão reducionista em que você não consegue olhar o homem no seu todo. Eu me recordo de São João Paulo II dizendo que Deus veio para salvar todo homem e o homem todo. Então, Tiago, eu queria já começar perguntando sobre essa obra, que você falasse também um pouquinho para nós da vida de Viktor Frankl. Quem foi esse judeu tão querido que ultimamente tem sido tão estudado, graças a Deus, no nosso país? Muito bom, Elton. O livro que o Elton citou é esse Em Busca de Sentido, né? Ele é publicado pela editora Vozes, facilmente encontrado também na internet. E esse livro, Viktor Frankl escreve após sair dos campos de concentração, em 1945. Em apenas 9 dias ele redige esse livro, né? Mas quem é Viktor Frankl antes dos campos de concentração, né? Viktor Frankl, então, é um psiquiatra, neurologista de Viena, estudava lá desde o começo, ele nasceu em 1905, né? 26 de março, inclusive foi aniversário de nascimento, ele faria de 116 anos, né? Em 26 de março de 1905. Então, Viktor Frankl, logo menino, passa pela Primeira Guerra Mundial, né? Acompanha ali o desfecho da Primeira Guerra Mundial, de família judia, desde muito novo, tinha inquietações sobre a vida, né? Sobre a morte, aos 4 anos, né? De repente, ele tem uma história que ele acorda se dando conta de que um dia ele iria morrer. E ele começa já a refletir sobre isso. Então, ele sempre teve essa busca mesmo de compreensão sobre a vida. E Viktor Frankl, ele se forma em medicina, na área de neurologia e também de psiquiatria. E ele começa os estudos ali na psicanálise, inclusive uma das suas primeiras publicações foi numa revista de psicanálise que o próprio Freud, na época, publicou. Depois ele começa a fazer um trabalho com o Adler, na psicologia individual, e aí ele percebe, né, conhecendo essas outras escolas aí, né, terapêuticas, que tinha algo a mais a buscar. Então, em 1926, se eu não me engano, é a primeira vez que ele utiliza o termo, ou 1929, eu não me recordo certa data, mas ele utiliza pela primeira vez o termo logoterapia, que é trazendo isso para, né, a terapia do sentido. E por que é interessante a gente entender isso? Porque esse livro ele foi escrito com as experiências do campo de concentração. E muita gente acha que a logoterapia nasce nos campos de concentração. Mas, ao contrário, ela já é de antes. Frankl já percebia essas questões da antropologia humana, esse olhar para o todo, né, como o Elton falou,
antes. O que acontece é que no campo de concentração, ele vive, ele sente tudo aquilo na carne. E por isso que a gente pode dizer que a vida de Viktor Frankl é um monumento, é um próprio constatar dessa realidade de sua teoria, porque ele viveu na prática, né? Quando ele fala do sentido do sofrimento. Ele passou por um sofrimento muito intenso e teve que fazer essa busca de sentido lá dentro do campo de concentração, né? O sentido das perdas, o sentido da vida em todos os momentos. Então, Viktor Frankl, depois que sai do campo de concentração, ele escreve esse livro, ele retoma os trabalhos e aí ele fica conhecido, né? Essa obra mesmo foi publicada em muitos países e, como o Elton trouxe, tem sido trabalhado cada vez mais. E um das grandes contribuições, Elton, é você, o pessoal da educação. Porque Viktor Frankl fala justamente da logoeducação, né? Que é essa logoterapia que é ensinada por meio da educação mesmo. Essa educação voltada para os valores, voltada para o sentido, voltada para a natureza humana integral, né? Não apenas com seus reducionismos, e tem mais do que o professor, o formador, para olhar ao outro, não apenas aquilo que ele é, mas que ele pode vir a ser enquanto potencial, e Frankl vivia isso, né, durante toda a sua trajetória aí. Isso é fantástico, né, Tiago? E eu fico pensando, eu me emocionei lendo a obra, eu acredito que seja comum isso acontecer, porque ele vai falando ali de um jeito, uma linguagem muito acessível, né? Ele vai contando a crueza daquele lugar que foi, sem ser hiperbólico, né, sem parecer exagerado, foi um inferno sobre a Terra. Todo aquele contexto das prisões nazistas ali, ele ficou, acho que, por 3 anos, né, preso. Passou, né, todas as noites, ele antes de dormir, exaurido, né, de suas forças físicas, precisava tirar piolhos da cabeça. E uma coisa que me chama muita atenção, mas antes de falar dessas dificuldades que ele passava, né, e que foram inúmeras, né, de dormir ali em beliches de 9 andares, né, com mais de 10 pessoas esquálidas, né, deitadas ali onde eles faziam ali suas necessidades em cima do outro, né, toda aquela situação deplorável, mas me parece que Frankl, ele foi um homem que já foi para o campo, talvez com uma certa resiliência, pelo que talvez a sua formação, ele teve a opção, porque já era um intelectual reconhecido, ele teve a opção de fugir antes de ser preso. Conte para nós um pouquinho sobre isso, Tiago. E ele escolhe, na sua liberdade, a gente vai falar um pouco sobre essa liberdade de escolha, ele escolhe permanecer. Muito bem. Frankl, por ter muitos amigos ali, né, teóricos, na área da ciência, né, ele era um estudioso, um médico, ele era chefe da ala de neurocirurgia, de neurologia, né, do Hospital de Viena. Ele recebe uma oferta de conseguir lá a extradição, de sair, né, do país antes que os judeus fossem levados para os campos. E tem uma passagem muito forte, né, da história de Frankl, que é essa quando ele fica na dúvida. Devo aceitar e sair daqui, né, fugir dessa tormenta que era o nazismo, que já estava crescendo, já estava avançando ali na Áustria, ou devo ficar com os meus pais? Porque meus pais não vão conseguir fugir comigo, né? Eu ainda consigo. Ele tinha uma esposa, né, recém-casada, mas meus pais não conseguem. E Frankl, meditando sobre tudo aquilo, sobre a sua responsabilidade e qual escolha seria certa naquele momento, ele também descreve, quando ele chega em casa, tem um pedaço, né, de uma pedra, né, uma rocha ali na casa dele, e o pai dele fala, ele pergunta para o pai dele, né, o que é isso? Ele fala, olha, estava lá no templo, né, da sinagoga, era um dos pedaços encontrados. E o pai dele pergunta, você sabe, né, que pedaço é esse, né, a que se refere? Ele fala não, né? E o pai dele fala, olha,
A única parte, o único mandamento que tem essa inscrição é o quarto mandamento, honrar pai e mãe. E naquele momento, ele tem a clareza de que sentido ele deveria realizar, que seria esse de ficar com os seus pais, de não fugir do nazismo, mas passar por aquilo que ele fosse passar, mesmo que não soubesse o que seria, mas ele sabia qual era a resposta certa a dar, né? E ele descreve isso também no livro, o quanto o sentido está nesse mundo objetivo, nesse mundo concreto, né? Mas em enxergar esses valores. Então, Frankl, de fato, ao invés de fugir, ele decide ficar. Ele faz a escolha de permanecer ali com seus pais, né, até o momento em que o nazismo, de fato, os leva ao campo de concentração. E ele discorre com muita clareza, né, essa questão das escolhas, que a todo momento nós estamos fazendo as escolhas. E se essas escolhas forem voltadas ao sentido, então nós poderemos sentir aí essa realização, né, da transcendência, ir além de nós mesmos, né? Então Frankl faz uma escolha aí antes mesmo do campo de concentração. De fato poderia ter evitado, né? Mas não seria a resposta certa. Talvez ele carregaria a frustração desse sentido que ele não teria realizado, né? Até porque se ele não realizasse, quem o realizaria? Quem ficaria com os pais? Quem os acompanharia durante aqueles últimos momentos, durante toda aquela tormenta que veio a se passar? Então, aquela presença dele foi a resposta, né? E assim também, muitas vezes, nós refletimos na nossa vida, né? Onde é que tem estado a nossa presença? Como nós temos respondido aos acontecimentos da nossa vida, né? A vida que nos convoca, né, Tiago? Ouvindo você falar, eu estava pensando em várias situações e cabe aqui um contraponto, né? Você, talvez, que nos acompanha, pode pensar no homem contemporâneo, dado a uma busca, uma inclinação constante pelo prazer e com essa baixa resiliência, porque não consegue, diante da sua liberdade, não consegue tomar decisões maduras. Agora a gente entra diretamente no tema dessa live. Como que um homem, e nós não estamos falando aqui de um homem, de um cristão, né? Nós estamos falando de um judeu, mas de um homem tomado de valores, tomado de virtudes também, e de virtudes heróicas, como foi Frankl, foi capaz de, na sua liberdade, diante das possibilidades que ele tinha ali, de escolher. O que a vida te convoca, né? Nós podemos nos perguntar a que a vida tem nos chamado. E essa busca de sentido, até eu me recordava que também, na mais tenra idade, numa aula, uma professora dessas nihilistas, né, que nós encontramos aí nas faculdades, nas escolas, até mesmo no ensino fundamental, ensino médio, né, dando uma aula ali falando, eu até anotei aqui, né, ele tinha 13 para 14 anos, e essa professora falando ali que o homem nada mais aquela visão reducionista, do que ali um processo de combustão, de oxidação, nada mais do que isso, essa visão em que olha para o homem dizendo o homem é nada mais do que isso, uma visão apequenada de um ser tão grandioso que é o ser humano. E ele, com 13, 14 anos, olha para aquela professora e pergunta, então, qual é o sentido da vida? E talvez nós, muitas vezes, já nos perguntamos, né, qual é o sentido da nossa vida? Por que estou aqui? São Bernardo de Claraval, ele fazia constantemente essa pergunta. Ele se olhava, né, olhava para dentro de si, né, talvez você possa fazer isso olhando para o espelho e se perguntar, Elton, a que você veio? Por que você está aqui? Qual o sentido da vida? E Frankl, ele quer nos ajudar nessa noite, dessa terapia do sentido, da logoterapia, que é muito mais do que uma teoria apenas, né, Thiago? Uma teoria bonita, é bonito, né, você pensar no sentido da vida, mas é algo muito prático, né, muito concreto. E isso que você disse é muito importante, né? Que são como às vezes as correntes ou as visões
de mundo podem nos reduzir. Né? Nós temos, de fato, um potencial muito grande, mas nós também podemos nos apequenar diante da vida, diante das respostas. E nós podemos realmente querer reagir apenas. Ou seja, eu sou um conjunto aí de elementos, né, de células, ou então de características que eu herdei dos meus pais, ou da sociedade em que eu cresci, da condição financeira. Enfim, existem várias formas de reducionismo. E imaginemos que ali no campo de concentração, todos os judeus viveram de fato esses reducionismos, inclusive na pele, né? Chegavam lá e perdiam suas identidades, recebiam um número, perdiam suas posses, seus bens, suas roupas, tudo aquilo que os caracterizava era imediatamente apagado, né? Franco tem uma frase que me marca muito, que é nesse trecho que ele fala: enquanto que ainda eles esperavam pelo chuveiro, eles experimentaram integralmente a nudez. Agora nada mais temos senão esse nosso corpo nu, sem os cabelos, nada possuímos, a não ser literalmente nossa existência nua e crua. A nossa existência nua e crua. E a nossa existência, mesmo nua e crua, ela é mais do que esses fatores apenas biológicos. Ela é mais do que esses fatores sociológicos. Ela é mais do que todos esses condicionamentos e essas que estão à nossa volta. Né? Então, Frankl, ele discorre isso, como você disse, não só na teoria, na prática, né? Em perceber essa existência para além desses reducionismos, para além daquilo que o mundo faz com o ser humano, mas com como ele responde ao que o mundo faz com ele. Né? As pessoas, um regime totalitário, as políticas desiguais, enfim, tudo aquilo que a gente possa encarar como sofrimento, ele nos evoca nesse posicionamento diante do sofrimento. Qual é a minha atitude? Né? Quais as escolhas que eu faço diante disso? A minha liberdade exterior, ela pode estar totalmente limitada, mas ainda assim eu tenho uma liberdade última, que é essa liberdade interior, de como eu me posiciono, de como eu me coloco nessa situação. E aí é o chamado muito para a maturidade, né? Quando nós buscamos, então, não essa realização material, né, social, e às vezes até mesmo profissional, mas de sentido. Até porque a gente sabe que muitas vezes se idealiza, né? Eu vou fazer a profissão tal, e aí eu vou chegar... E não, Frankl era um médico, né, e de repente vai para o campo de concentração. Quer dizer que a existência dele não tem mais sentido quando ele perde a sua habilitação ali médica, quando ele é reduzido a um prisioneiro. Então, não, a existência dele continua tendo sentido. E muitas vezes assim nós também nos confundimos. Diante de algumas limitações, nós tendemos, às vezes, a nos perder nesse sentido maior, né? Então é um grande desafio aí, e uma convocação que Viktor Frankl faz a partir da vida. Olha, é possível nós respondermos. E não só ele, como você muito bem colocou, Frankl descreve outros colegas que ali com ele tinham esse posicionamento, tinham esse olhar ampliado, e que muitas vezes eles tinham esses diálogos para olhar além do campo de concentração, olhar para alguém que os amava e os aguardava fora do campo, algum trabalho que eles teriam para realizar, né? Uma missão que eles tivessem a cumprir. Então, esse olhar para além de si, para além do próprio sofrimento, né? Me recordo de uma cena de Em Busca do Sentido, em que ele está ali muito cansado, trabalhando num frio muito grande ali, temperaturas quase que né, abaixo de zero, e muito cansado, com o corpo molhado, ali praticamente esgotado, e aquele guarda que está ali começa a ofendê-lo, dizendo que ele é um preguiçoso. Nossa, aquilo me chamou muita atenção, porque ele vai falar da dor moral, o quanto esses níveis de dor, né? Porque eles eram extremamente agredidos o tempo todo, e chegava um momento que aquilo para eles
já não doía mais, né? Fisicamente já não doía tanto. Mas essa dor moral que ele descreve, e quando aquele guarda o agride, né, com essas palavras dizendo: você é um preguiçoso, né? Nem imagino o que você faça, mas com certeza você é um preguiçoso no que você faz, e começa a ofendê-lo. E ele vira para aquele homem e fala assim: eu era um médico, eu sou um médico. Então, naquele momento, parece que ele toma, mesmo diante daquela dor grande, né, na sua alma, ele se recorda daquilo que ele era para se manter vivo diante daquela situação de dor, uma dor que talvez exceda a dor física, né, que é essa dor moral. Ele olha para aquele homem, mesmo ali correndo risco de sofrer, né, uma represália ainda maior, mas ele fala assim: não, eu sou um médico, eu não era um preguiçoso, eu sou um médico. Então, eu acho que é interessante a gente pensar isso, né, diante de tantas situações em que nós, às vezes, não nos reconhecemos mais, né, situações em que você se olha e fala: puxa vida, eu não imaginava que você é capaz de fazer algo assim. Talvez algo que te surpreenda positivamente, mas algo também que você se assuste. E o Frank tem uma frase maravilhosa que vai dizer que no campo de concentração, ali, o homem é capaz de construir as câmaras de gás, mas também é capaz de entrar nelas com louvores ao Senhor, entoando ali o Shema Israel, né? Louvando a Deus, como tantos santos fizeram naquele mesmo período. São Maximiliano de Herbourg, Santo Edith Stein, tantos anônimos, né, que morreram ali, e que Frank vai citando homens que eram capazes de ir ali em cada galpão, consolando aqueles que estavam ali praticamente naquela depressão profunda, naquele vazio existencial, homens que cantarolavam, né, que se reuniam, alguns que eram artistas, né, tinham noites assim mais artísticas em meio àquele inferno, né, aquela situação terrível. Eles eram capazes de buscar essa criatividade, alguns ainda conseguiam. Então, olhando para esse homem contemporâneo, esse homem pós-moderno, em meio a essa tecnologia toda, tudo muito acessível, esse fast food, né, que se tornou a nossa vida, em que a gente, num toque na tela do celular, a gente resolve várias situações. Como que nós podemos encontrar esse sentido, né? Olhando para uma vida monumental, como o Tiago bem colocou, a vida de um homem que é um monumento. Como que nós podemos, hoje, olhar para a nossa própria vida e dizer: a vida me chama a ser mais do que isso, a reconhecer quem de fato eu sou. E é justamente essa convocação que a cada dia nós temos que estar atentos, porque a cada dia a vida nos oferece oportunidades únicas de realização de sentido. É justamente, vamos dizer assim, talvez que se estivermos distraídos demais com a tecnologia e toda a celeridade que ela oferece, nós percamos a sensibilidade de realizar valores que estão à nossa volta, seja com familiares, seja no trabalho, porque a gente está ali distraído, está com excesso de informações, e como você falou, quase que passivamente, né? Porque eu só estou consumindo ali, só visualmente, dificilmente eu estou ali mexendo, eu mesmo, fazendo, criando, como você contou, né, essas experiências no campo de concentração, que Franco conta, né, as noites de piadas, que às vezes os prisioneiros se reuniam para contar piadas. Uma outra coisa que era muito comum eles fazerem é falar da vida ordinária, do cotidiano. Eles ali às vezes se reuniam naqueles momentos e conversavam sobre comida, sobre pratos, sobre o que fariam um para o outro e convidariam as famílias para comer. Então, e vejam, eles não tinham nem sequer comida, era ração, era um pedaço de pão e aquela comida oferecida. Mas naquele momento, lembrar quem eles eram, lembrar de suas famílias, lembrar de seus valores, os mantinham fortes mais do que o alimento físico. E Frankl traz isso com muita clareza no final,
quando ele vai explicando um pouco a logoterapia, né? De que aqueles prisioneiros que justamente tinham a clareza disso, daquilo que eles teriam a realizar, eles tinham uma força de viver, né? Ou a gente vai também estudar depois mais aprofundadamente com uma força de resistência do espírito, né? Essa resistência que é para além do corpo mesmo, né? É uma resistência da força do espírito. Então, e é muito forte essas experiências que ele vai descrevendo no Em Busca de Sentido, mas ao mesmo tempo muito fácil de compreender e de trazer para a nossa vida. É até legal as pessoas lerem mesmo um exercício que a gente faz, né, sempre, de estar relendo esse livro, porque nós não somos mais os mesmos diante da leitura. E cada momento da nossa vida nos ajuda a enxergar e perceber algo que eu ainda preciso trabalhar. Eu me lembro muito forte quando no ano passado, ainda no começo da pandemia, e de todas essas mudanças que começaram a nos assolar, naquele primeiro fechamento em março, faz um ano atrás, eu peguei e comecei a reler o livro. E era incrível como eu ia assimilando as descrições que Frankl fazia, como a primeira fase no campo de concentração, né, em que foi tirado tudo, eu ia associando às coisas que nós estamos passando no nosso tempo. Fica todo mundo em casa, fecha tudo, aquele pavor inicial. Eu me lembro, né, muito, todos acho que aqui ainda se lembram daquele momento inicial, de não saber o que é que estava acontecendo, contra o que a gente estava tendo que se precaver. E lendo Frankl, ajudava muito a atualizar isso na nossa vida. Porque esse é o nosso desafio. Essa é a realidade que nos cerca. Né? Como você falou, como descobrir sentido em um mundo tão tomado pela tecnologia? Como descobrir sentido em um mundo que deixou de lado as tradições e que muitos jovens, inclusive, se perdem porque já não sabem a que seguir, o que fazer, quem eles são? Então, a leitura do Em Busca de Sentido já é um processo realmente de uma reflexão terapêutica. E fica um convite para as pessoas. A Biblioteca de Washington considerou esse livro Em Busca de Sentido um dos, talvez, acho que 9 livros, um dos 12 livros que transformaram a história da humanidade. Um livro que não é um livro longo, é um livro testemunhal. Existem tantos outros livros, né, que vão ali narrar as atrocidades, né, desse período da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, mas do modo com que Frankl escreveu, dizendo daquilo que a alma dele gritava ali, é algo extraordinário e impactante. Né? Quando você lê Em Busca de Sentido, eu me recordo que eu lia Em Busca de Sentido no período em que eu trabalhei ao lado da Capela do Santíssimo, aqui na Secretaria da Renovação Carismática. Eu lia, olhava para Jesus e falava, meu Deus. E aquilo, eu acredito que foi acontecendo um processo ali dentro de mim de restauração, também em muitas áreas, porque o quanto, aquilo que você falava nesse período em que você se encontra, muitos, né? Nos encontramos doentes, perdemos familiares, perdemos pessoas queridas, e nós não sabemos como lidar direito com essa situação toda. Pais de família desempregados, pais perdendo filhos, filhos perdendo pais, esposo, esposa, em meio a toda essa situação caótica, difícil, né? Essa crise, e essa palavra crise, ela vem sendo tão utilizada, mas nós deixamos de entender o sentido etimológico. A palavra crise, ela vem de crisol. Crisol significa, é uma espécie de peneirinho que você coloca ali uma peça para ser forjada. Quando a peça ela precisa ganhar têmpera, ela é colocada num crisol, e aquele crisol é como se fosse ou também conhecido como cadinho, e você é colocado naquele cadinho numa temperatura muito alta, para que você possa adquirir essa têmpera, que nós chamamos uma linguagem
mais psicológica de resiliência. Quantos homens e mulheres com baixa resiliência, com dificuldades, né, para enfrentar os problemas que estão aí. O Frank, ele teve um sonho com 4 anos, ele sonhou que iria morrer. Né? Um sonho que talvez o meu filho, né, tem quase 3 anos, né, se ele viesse e contasse que sonhou que ia morrer, imediatamente eu iria me assustar. Mas Frank, ele pensou, o que eu faço com isso? E a partir disso ele começou a olhar para o sentido de que a sua vida tinha diante da morte. Nós não gostamos nem de falar de morte. Não sei se você já aconteceu com você isso e com os amigos que nos acompanham. Os antigos, né, tinham esse hábito, né, quando alguém falava sobre a morte, vamos mudar o rumo dessa prosa, né, vamos falar de outro assunto. E nós não gostamos de refletir sobre o fim último do ser humano, que é a morte. Todos nós iremos morrer. Alguns com uma vida repleta de sentido, outros não. Outros apenas passarão por essa vida. E eu queria já deixar uma dica aqui para vocês, enquanto eu conversava com o Tiago aqui, fiz o convite, eu pensava num filme maravilhoso, que todos vocês assistissem. Essa live vai ficar gravada, você que vai assistir posteriormente também, um livro chamado um filme chamado A Felicidade Não Se Compra. Não sei se você já... Maravilhoso, de Frank Capra. Vai contar ali a história do protagonista, né, o George Bailey, que ele, diante de toda a situação que ele vai vivendo ali, de crise econômica, né, nos Estados Unidos na época, nos anos 30 ali, a queda da Bolsa de Valores, né, o pessoal passando fome, ele diante de uma família numerosa, porque era aberto à vida, era uma pessoa que lutava pelo bem comum, deixou de lado, abriu mão de sonhos, foi ali se sacrificando, salvou o seu irmão quando era mais novo de uma morte iminente, e foi tendo uma vida heróica, repleta de virtudes, mas num dado momento, este homem, o George Bailey, ele também perde o sentido da sua vida, diante das humilhações que passava pela falta de dinheiro, diante de um empréstimo que ele vai pedir para aquele homem, um usurário da época, né, que era ali invejoso de toda a situação que ele tinha, embora ele não tivesse nada, mas ele tinha uma vida feliz, havia constituído uma família, tinha uma vida repleta de sentidos, mas diante da crise, ele não suportou a crise. E ele toma uma decisão, irei me matar. Ele olha ali para o seu seguro de vida, e ele, diante do seguro de vida, vendo que o valor do seguro de vida não cobriria as suas dívidas, ele pensa, a minha vida vale menos do que aquilo que estou passando. Não vou dar mais spoilers, vou parar por aqui, mas é um filme curioso de um homem que, diante de uma situação de crise na sua vida, ele toma uma decisão. Embora há ali também, né, toda uma simbologia, né, da providência de Deus, da intervenção divina, que acontece na minha vida e na sua vida. Talvez seja essa live, talvez sejam as palavras que o Tiago trouxe aqui para nós, da vida de Viktor Frankl, da biografia monumental deste grande homem, mas nós precisamos, em algum momento da nossa vida, responder a esse chamado que a vida nos faz. Eu me recordava aqui também, Tiago, de um testemunho de um jovem que foi levado a um psicólogo conhecido nosso, inclusive, e ele contava que esse menino chegou ali todo fechado, né? Terapia, não queria de jeito nenhum ser tratado, e o pai dizia, olha, ele fica o dia inteiro no quarto, ele não sai por nada, e o menino dizia, não vou sair mesmo, tudo que eu preciso está no meu quarto, o meu celular, a minha cama, está tudo ali, o meu violão, eu não quero mais nada com a vida, eu quero o meu quarto. Ele tomou a decisão de não sair do quarto. Passado uma semana, ele voltou para a consulta entre lágrimas, e o psicólogo ali assustado falou, o que aconteceu, rapaz? Ele disse, olha, durante essa semana, todos os dias da semana, tocaram a campainha da minha casa, e eu não tenho o hábito de levantar da minha cama para nada, de sair do meu quarto, e eu não atendia. E no segundo dia tocaram novamente, no terceiro dia ficaram tocando novamente naquele período.
No quarto dia, assaltantes entraram na minha casa, invadiram a minha casa, roubaram tudo na minha casa e só não atiraram em mim porque eu estava preso no meu quarto, mas disseram que se eu reagisse, iriam me matar. Daí o psicólogo pensou, opa, aqui tem uma grande oportunidade. Olha, quando a campainha da sua casa tocava, era a vida que lhe chamava, que lhe convocava para se levantar, para sair do seu quarto, e você não fez. Você vai esperar ser assaltado pela vida, você vai esperar que venham situações na sua vida que te desalojem a força, ou você, diante da sua liberdade, vai se levantar. E nós precisamos nos levantar nessa noite. Assim como o Frank se levantou. É interessante, né, Tiago, a gente pensar num homem com uma vida como essa, sai de uma prisão terrível e retoma a sua vida. Como foi essa retomada com o Frank? Uma passagem que me marca muito forte justamente quando ele sai do campo de concentração, né, em 1945, é uma carta que ele escreve para um de seus amigos, relatando um momento que ele tinha descoberto, então, que sua esposa de fato havia falecido, seus pais, né, e ele descreve uma tristeza profunda que ele sentia. Ao constatar a morte dos seus queridos, né, da sua amada. E algo muito forte, né, que Frank diz, ele fala, olha, eu não sei o que a vida espera de mim, né, mas eu sei que se eu sobrevivi aos campos de concentração, é que a vida tem um sentido esperando para ser realizado. E é isso que me move a seguir em frente. Buscar e descobrir esse sentido. E Frank, sua história, né, vai acontecendo, ele conhece aquela que vem ser a sua segunda esposa, que ele se apaixona e que o acompanha em toda as obras que ele desenvolve após o campo, em quem tem uma vida assim realmente também de grande experiência de mobilização para nós, né, do amor, da força do amor. E aí, Frank, mais para frente, ele vai falando, né, olha, eu descobri que o sentido da minha vida é ajudar as pessoas a descobrirem o sentido da sua vida, né, que a vida tem um sentido. E aí entra uma coisa muito importante que Frank vive ao sair do campo de concentração. Lá dentro, mas principalmente ao sair, é que ainda que nós percamos algumas coisas, que nós vamos, ao longo da vida, a gente vai mesmo se desprendendo, vai perdendo um pouco de nós, né, e vai ganhando outras coisas, mas a vida vai esperando um sentido, vai tendo novos sentidos a serem realizados. E ela sempre tem um sentido. Mesmo que naquele momento de sofrimento, de angústia, de tensão, nós não enxerguemos esse sofrimento, isso não quer dizer que ele não existe. Quer dizer apenas que nós não estamos enxergando, que esse sentido está encoberto e nós precisamos descobrir. E esse descobrir se dá com as nossas respostas, se dá com o ato de viver. Por isso, trancar-se no quarto, né? E a vida dos prazeres, ou a vida dessa busca apenas da nossa natureza biológica ou psíquica, ela nos reduz, porque ela nos fecha em nós mesmos. E nós, ao ignorarmos o sentido que está esperando a ser realizado, nós vamos sofrendo aquilo que nós vamos chamar de frustração existencial. Não é uma frustração do prazer, não é uma frustração da sexualidade, como dizia Freud, não é uma frustração do poder, é uma frustração de uma existência vazia, uma existência sem sentido. Então, sinais dessa existência sem sentido, né, desse vazio existencial, a gente pode pensar na adicção, que são os vícios, né? Nós podemos pensar na agressividade, na violência, e nós podemos pensar na depressão ou no próprio suicídio, como manifestações desse vazio existencial. E por isso, muitas vezes,
Nós vemos isso hoje tão presente na nossa sociedade, né? Violência, agressividade, inclusive nas redes sociais, parece que o negócio é mais, né, é uma coisa banal mesmo. Você vai lá e xinga, você não enxerga mais uma pessoa ali diante de você, porque tem a mediação da tecnologia, e as pessoas estão se violentando por opiniões diferentes, por ideologia, por N motivos, assim, até por, sei lá, a cor de alguma coisa. Essa banalização da vida, sabe? Essa violência, essa agressividade o tempo todo, onde eu não enxergo mais o outro. Ou a adicção, né? Que é essa busca desenfreada pelos prazeres, pelos alívios. Seja, hoje a gente tem a adicção aos vícios, às dependências, não só químicas, mas as dependências não químicas. Dependência de tecnologia, a pessoa fica lá o dia inteiro rodando tela, ela não pode ficar sem Wi-Fi, que ela entra em uma angústia. E ao invés de ela viver essa angústia para poder superá-la, ela fica o tempo inteiro buscando esse prazer, buscando alimentar esse vício. Ou ainda a depressão, essa depressão aqui, não, né, psíquica ou ainda biológica, mas essa depressão do sentido mesmo, essa violência contra si mesmo, esse olhar apenas para o ego, para si, né? Em que ele vai deprimindo, vai ficando com esse tédio diante da vida, né? O Frankl vai dizer que o vazio existencial também pode ser identificado pela presença desse tédio. Nada mais parece fazer sentido. Então, mas uma coisa importante, Elton, nesse sentido, é que se nós percebemos que estamos passando por um momento de vazio existencial, o vazio existencial não é uma patologia, não é uma doença, mas é um sinal de que a vida tem um sentido e a sua consciência, está apontando para buscar esse sentido, para sair desse vazio, para ir além de si mesmo. Então, perceber, e aí entra justamente isso que Frankl vai colocar e viver, né, nesse pós-campo de concentração, compreender-se como pessoa. Todos nós somos convocados a compreendermos como pessoa, né, integrais, biopsíquicos, sociais, espirituais, a viver por algo ou por alguém além de nós mesmos. E reconhecer esse sentido mesmo incondicional da vida. São alguns elementos que nos ajudam nessa superação do vazio. E é importante a gente comentar, porque algumas pessoas podem estar passando por esses vazios e nem sequer sabem nomear, mas talvez com algumas coisas que nós estamos falando ela consiga refletir e se conscientizar, como você disse lá no início da live, sobre a sua liberdade e a responsabilidade diante da vida. Né? Eu não sou livre perante as coisas eu não sou livre das coisas que me acontecem, mas eu sou livre para responder às coisas que me acontecem. Essa responsabilidade. Então, são elementos que podem nos ajudar e que Frankl tinha muita clareza. Não só ao sair do campo, mas antes do campo, durante o campo, até o final da sua vida. A vida sempre tem sentido. Enquanto há vida, há sentido a ser realizado. A esperança. Né? Outra coisa que a gente tem perdido por aí, né? Seja por excesso de informação ou por falta de uma reflexão, e aí a gente vai seguindo apenas as falas dos outros, né? E caindo nesse pessimismo, onde a gente mata a esperança. E a esperança também vai nos fazendo perder esse vislumbre do sentido. Ouvindo a sua reflexão, Tiago, me parece que a maturidade ela está relacionada diretamente com essa capacidade de você olhar para a sua vida e se decidir, apesar de qualquer contexto, você tomar uma decisão na sua liberdade para algo. Você olha para a vida dos santos, independente da idade dos santos, né? Alguns santos morreram ali com 15 anos, né? São Domingos Sávio, recentemente o Beato Carlo Acutis, Santa Maria, os outros, né? Mas também Santa Teresinha ali com 24 anos. A maturidade, essa capacidade de você olhar para a vida
tomar a vida nas mãos para entregar, para oferecer. Porque ninguém dá aquilo que não possui. Os santos eram pessoas totalmente desprendidas, mas ao mesmo tempo pessoas totalmente capazes de tomar a vida nas mãos. Tinham a própria vida nas mãos. Isso é maravilhoso. Tinham as rédeas da sua vida nas mãos. E olha como o contrário às vezes é presente na nossa cultura. Eu me lembro que marcou muito na especialização quando nós fomos analisar algumas músicas para entender isso. E totalmente diferente dessa ideia que você falou de ter a vida nas mãos. E aí essa vida eu entrego, eu respondo, eu assumo a responsabilidade. Tem uma música que muitas vezes as pessoas cantam, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É uma atitude provisória, entende? Deixa a vida me levar. Eu não tomo a minha vida nas mãos, não sou eu que respondo. E nós somos convocados justamente ao contrário nessa nossa potencialidade humana. É nós que levamos a vida. Eu não sou responsável por isso. Então, percebe que às vezes a gente nem percebe, eu mesmo não percebia o quanto a gente se descuida desse eu é que levo a minha vida. Eu é que respondo aos chamados que ela coloca. Eu é que tenho as minhas atitudes. Você falou a frase de Frank que é sensacional lá, né? O ser humano é um ser que se decide, é um ser que escolhe a todo momento. É o mesmo ser que inventou as câmeras de gás, mas que entrava ereto com uma oração nos lábios. É o mesmo ser. Ele pode se reduzir aos animais ou se elevar aos santos. E aí a reflexão é como tem sido as minhas atitudes. Ela tem beirado uma maturidade, ela tem se elevado aos santos, ela tem sido para uma transcendência, para a realização de valores, para a realização de sentido, ou ela tem sido apenas para a realização dos prazeres, das vontades materiais, carnais ou egoístas. Então, é uma reflexão realmente importante e que a gente deveria fazer sempre, né? Rever isso, porque essa maturidade é uma busca, né? É uma resposta. Como você disse, alguns atingem muito cedo, outros podem atingir mais tarde. A questão é o que eu tenho feito para atingir a minha maturidade? O que eu tenho disposto na minha realidade que eu preciso responder para que eu vá amadurecendo? E aí você trouxe a crise, o significado da palavra crise. Né? A crise, o sofrimento, aquilo que nos desarranja, nos convoca a perceber na nossa integralidade que aquilo que nós somos não basta para dar conta daquilo que nós precisamos ser. E aí nós temos um arco de tensão do nosso ser para o nosso dever ser. Eu não sou santo. Mas eu preciso ser santo para que eu cresça. Eu não sou um ser humano completo ainda, tenho minhas misérias. Mas eu tenho que ter em vista que eu desejo, que eu quero, que eu busque ser um ser humano melhor. E aí, ao perceber que o que eu sou não basta para o que eu devo ser, essa tensão necessária é que vai me fazer dar respostas que vão me levando ao amadurecimento todos os dias da nossa vida. Fantástico, fantástico, Tiago. E é interessante, eu conversava hoje com uma irmã nossa de comunidade, a Mônica, e eu falava com ela a respeito, nós falávamos, né, usando metáforas, né, e analogias, e a gente foi viajando na conversa, e nós falávamos ali de uma montanha. Eu gravei um áudio para ela falando que aqueles que se colocam diante de uma montanha, eles não podem desafiar a montanha. Um alpinista, por exemplo, que está ali no sopé da montanha. Para ele chegar ao cume, nós podemos olhar para esse cume como essa ascese de maturidade, essa escalada, essa subida, a qual todos nós somos convocados desde a nossa concepção. A criança, o ser humano é o único animal que nasce totalmente dependente de outro ser humano, né? Um cavalo nasce já praticamente pronto, ali já nasce andando, já nasce em pé, um cachorro, um gato, mas o ser humano,
ele nasce totalmente dependente, ele vai aprendendo a ter essa capacidade de dar passos, de subir, de autotranscender, na linguagem muito usada, né, na logoterapia. E eu falava com a Mônica sobre essa tensão que a subida provoca. Os músculos ficam rígidos na subida. Na descida a gente se solta, né? E é onde nós corremos o risco de uma queda fatal. Porque na subida, a nossa capacidade de atenção, nossa capacidade de foco, a nossa humildade, ninguém sobe correndo uma montanha. Para você subir uma montanha, você precisa de uma estratégia, você precisa de equipamentos adequados, você precisa de um preparo, você precisa de pessoas. E você vai confiar a sua vida àquelas pessoas que estarão atreladas a você por uma corda. Quantas pessoas estão atreladas à sua vida? É você que é pai, de maneira direta, né? Seus filhos, sua esposa. Nós como filhos, você como professor, como psicólogo, né? Você que nos acompanha. Quantas pessoas atreladas à nossa vida, a vida que nos convoca, e nós que temos essa montanha para subir, que nessa analogia que é, né, o mais alto grau de santidade que nós podemos chegar em vida, o santo que você pode ser, o santo que eu posso ser, o homem maduro que nós podemos alcançar no cume dessa montanha, assim como tantos outros alcançaram. Por isso, o tema dessa série de lives é homens e mulheres que deixaram rastros, que já foram esses alpinistas que já subiram no alto da montanha. Nós estamos aqui embaixo no sopé, mas nós estamos contemplando lá em cima. O nosso coração está lá em cima, embora os nossos pés estejam aqui no chão. Nós sabemos que estamos diante de uma realidade difícil, mas nós precisamos mirar o céu. Então, diante de tudo isso, Tiago, uma conversa maravilhosa. Eu queria já agradecer você imensamente. Eu queria que você fechasse nessa conversa nossa, imaginando aquele jovenzinho, porque eu fico a pensar aqui, eu estou há 12 anos na educação, trabalhando como professor, tive oportunidade também já de trabalhar diretamente como coordenador e ter ali conversas mais diretas com pais de alunos. Já fui auxiliar também, tendo essa conversa, esse tete-a-tete com alunos que estavam ali, diante de uma infinita possibilidade, pessoas com aquisição alta, pessoas ali com inúmeras possibilidades financeiras, mas com vazio existencial. Pessoas jovens, lindas, mas com esse tédio, esse peso. E nós, muito pesados, não somos capazes de subir. Nós precisamos olhar para a nossa vida hoje. Talvez essa live chegue até você, você que é jovem, se sinta hoje entediado. Você até usa essa palavra para dizer, estou entediado, sem refletir muito. O que você tem feito da sua vida? Eu queria que você refletisse um pouco para nós o porquê que essa falta de maturidade nos leva a esse tédio, que, por consequência, nos leva a essa falta de sentido. Mas como que nós podemos tomar tudo isso num ato, né, de esperança, por mais que nós não sintamos vontade de ter esperança? E aqui eu preciso dizer que mais do que vontade, é preciso ter atos de esperança. Como que nós podemos pensar nesse tempo sobre tudo isso? Primeiro que nós já falamos ao longo da live, a importância da gente ter clareza de que a vida tem um sentido. Essa clareza é o primeiro ponto. Segundo, se eu estou experimentando esse tédio, se eu estou experimentando esse vazio, eu vou me perguntar, o que é que eu tenho buscado? O que eu tenho feito com a minha vida? E a partir do que eu tenho feito, eu consigo me desdobrar com aquilo que, na verdade, eu posso vir a fazer. Pensando nos jovens, eu diria bem concreto, olha, busque explorar suas habilidades, busque se conhecer
vai escrever para descobrir se você escreve bem, vai desenhar para ver se você desenha bem, vai pintar para ver se você pinta bem, vai lavar a louça, vai fazer qualquer atividade no mundo concreto e real para descobrir quais são as suas capacidades, quais são as suas limitações e relacione-se com pessoas que te ajudem a perceber isso, o seu potencial, porque como você colocou muito bem, ó, nós estamos em desenvolvimento, o ser humano tem uma plasticidade gigante. Quantas pessoas que nós conhecemos que aprendem a tocar violão depois de idosas? Conheço pessoas que depois de uma certa idade foram aprender a tocar violão e se encontrar e falar, nossa, a música para mim é o meu momento. E veja, livros que tocam com faltando dedo, né? Tem um sujeito, Thiago, desculpa interromper, Tony Meléndez, um mexicano, que toca com os pés, tocou para São João Paulo II, tocou lindamente, toca violão com os pés. E ele disse, né, quando ele tocou, nessa ocasião que ele tocou para São João Paulo, ele disse, olha, nunca diga que você não pode. Diga que você não quer, mas nunca que você não pode realizar. Então, explore isso, né? De maneira bem concreta. Se eu tivesse que dizer algo para os jovens, para a gente mesmo, para os adultos, nesse momento de pandemia, se você está limitado por coisas que você habitualmente fazia, explore novas. Procure leituras. Ah, mas eu não leio. Procure coisas diferentes que talvez você ainda não tenha descoberto. Exercícios, né? Faça exercício. Ah, mas eu não gosto de... Teste, experimente em casa. Né? Eu brinco, né? A gente está nesse universo de às vezes ter que descobrir as coisas de um novo jeito. Então, é isso. À medida que a gente sai desse olhar extremamente para si, para essa dor, então a reflexão é uma reflexão, mas para colocar meus olhos para fora, para me trazer para o concreto. Eu tenho meu quarto está bagunçado, arrumo o quarto. Eu estou com um tédio e eu já não aguento, muito comum, né? Eu não aguento mais assistir seriados. Saia do sofá, para de assistir o seriado e vai fazer alguma outra coisa, ajuda os seus pais. No caso dos jovens, os adultos vão explorar outras atividades, vão conversar com pessoas que possam te ajudar, talvez, a perceber o seu próprio potencial. Então, esse olhar para fora também nos ajuda. Esse olhar do mundo real, esse olhar para as nossas capacidades, também diante das nossas limitações, quais são as nossas potencialidades. Nós nos descobrimos não só nos momentos de alegria ou em que as coisas estão acontecendo ali dentro do esperado, mas nós nos descobrimos quando, diante dos desafios, nós temos que nos elevar, nós temos que transcender, ir além de nós mesmos. Então, que esse tédio, de fato, possa nos mobilizar a buscar um sentido. E o quanto mais esse explorar, esse relacionar-se com o outro, esse criar algo, esse se doar, né? Eu gosto... Uma última analogia assim, que eu achei fantástica quando eu vi num congresso do Cláudio Garcia Pinto, Zelton, em que ele fazia uma diferente reflexão com a maturidade, em que todos já viram um foguete, ele é muito grande, e quando ele sai da Terra, ele tem aquela grande explosão, logo depois de um tempo no ar, ele se desprende daquela primeira parte. E aí, à medida que ele vai avançando e está saindo da atmosfera, ele vai atingindo certa altura e ele vai se desprendendo de outras partes. Para chegar ao seu destino final, ele precisa deixar e lapidar todo aquele excesso para que, de fato, ele ascenda e ele chegue no seu destino final, seja um outro planeta, seja um satélite a orbitar. Nós também somos como os foguetes. Nós precisamos ir nos desgastando, queimando o nosso combustível, nos colocando a servir, nos doando, nos entregando com as nossas habilidades, os nossos dons. Por isso, não esconder, não se fechar em si mesmo, mas quanto mais eu ofereço, mais eu descubro quem eu sou e maior a chance de eu chegar aonde eu tenho que chegar e encontrar aí, descobrir a minha humanidade na minha maior maturidade. Então, enfim, me empolguei aqui, mas é uma reflexão final aí. Elton, muito obrigado pelo convite, foi muito bom a conversa, o bate-papo, as reflexões que nós conseguimos desenvolver, que você trouxe também, e isso é fantástico. Por isso a leitura da obra. Cada um de nós que lê
algo nos prende. E aquele algo que nos prende pode nos ajudar nessa nossa trajetória de busca de sentido. Assim como essas lives que você tem desenvolvido, tenho certeza que tem ajudado não apenas na realização do seu sentido, mas de que outras pessoas também descubram os seus sentidos nesse momento diante da vida. Então, muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço que você mostrasse novamente o livro para todos nós aqui. Livro maravilhoso. Eu vou, mais uma vez, dizer para vocês, fica como lição de casa até a nossa próxima live. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, tem talvez umas 130 no máximo, não me recordo, mas não chega a 200 páginas. Um livro fino, muito acessível, testemunho, como disse o Tiago, monumental, de um ser humano incrível que quer tocar a nossa vida. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Você, de vez em quando, de vez em sempre, será convidado, porque foi um prazer, meu irmão, foi uma alegria. E até a próxima. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam. Continue conosco nessa série de lives. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço. Compartilhem, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.